bem-sucedida. E para que a alma pudesse ter um encontro com o Senhor Jesus, eles precisavam tão somente obedecer a Deus. Então, percebem que o Deus de Gênesis, na Apocalipse, ele está pedindo para nós uma única coisa: obediência. Então, para que nós olharmos para tantas chaves, deixarmos disso, daquilo, e não obedeça ao Senhor, e você vai ver como será a sua vida. A nossa vida, ela passa a ter sentido exatamente quando eu passo a ter envolvimento com o Senhor, envolvimento com Ele. Eu lembro que na minha infância, eu gosto muito de ver aqui, de contar aqui, que eu vivenciei comigo. Eu sempre disse que eu não sou cristão, não é porque os meus pais são, porque quando eu me ensinei o Senhor, com 17 anos, os meus pais não estavam na igreja. Mas eu sempre vivenciei, eu sempre tive experiências vivas comigo. De maneira que eu me Deus me comunicar através de sonhos, eu via Deus agir. Quando eu estava passando por um aperto, e que eu olhava para aquele aperto e ficava com o coração, com a própria protegido. Irmãos, era algo tão claro que Deus se manifestava, e Deus trazia a imediata providência aquilo que ele estava vivendo. Então Deus se mostrava, Deus da minha infância, e era aí que eu comecei a conhecer a Cristo. E a partir desse momento, com esse conhecimento do Senhor, conhecimento de Cristo, conhecimento da sua palavra, eu passei então a querer denunciar mais e mais do Senhor. Então, o que nós aprendemos na palavra de Deus, e a palavra de Deus é muito clara: Deus está pronto para abençoar a todos nós. Deus está vendo no teu processo, a tua dificuldade, porque não há nada que passe na tua vida que Deus não veja. Aquilo que está em oculto na tua vida, seja coisas boas ou coisas ruins, Deus está vendo. Ele considera tudo. Os teus pensamentos agora, Ele sabe que você está pensando. Então Deus, irmãos, Ele está no controle da história. Ele está conosco em processo. E preste atenção, porque se você crê que Deus está no controle da história da sua vida, o que eu vou dizer para você é: a luta vem, dói no peito, dói no coração. Às vezes nós não entendemos porque de tantas coisas na nossa vida, porque disso, porque daquilo, mas Deus, irmãos, Ele está trabalhando de uma maneira que eu não consigo entender agora. Mas que na frente Ele vai dizer o porquê do processo que eu passei. Os irmãos que estudaram a Abacuque, que nós estudamos hoje, os irmãos viram como Deus está no controle. E a forma como Deus trabalha para abençoar todos aqueles que servem e que seguem. Então perceba que quando o profeta achou que seria consumido, que seria destruído, que seria na verdade banido da face da terra, porque o que via contra ele era um adversário grande, sanguinário, um adversário bárbaro, isso está lá em Abacuque, depois eu não tenho lá. Então eles entenderam que que quando esse adversário chegar no confronto, eles seriam exterminados, irmãos, Deus já tinha um outro plano. Olha o plano de Deus: Deus permite que o adversário chegue, eu permito que o adversário tome vocês, eu permito que vocês caiam nas mãos dele, porém, isso vai ser muito bom para vocês lá na frente. E quando vocês pegam todo o processo de Israel, todo o processo de Judá, e quando você vê a nação indo lá para o exílio, irmãos, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para que toda forma de idolatria, de pano, fosse banido da face do povo de Judá. Então perceba que Deus, Ele estava no controle da história, e Deus está no controle da história hoje também. Então nós que servimos o Senhor, nós que cremos que Deus é poderoso, por isso que você está aqui, porque você não saiu da sua casa, não foi em vão. Você quando saiu da sua casa, você disse: eu vou adorar o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro está aqui, Ele está recebendo a sua oração. E esse Deus verdadeiro não se nega quando você presta adoração a Ele com entendimento. E quando você entende: Senhor, eu sei que eu posso te agradar com o meu louvor, eu sei que eu posso te agradar com a minha adoração, eu sei que eu posso te agradar com o meu trabalho na igreja, eu sei que eu posso te agradar estando na tua casa, na tua presença, mas eu sei ainda que eu posso te agradar muito mais obedecendo e fazendo aquilo que você quer que eu faça. Meditando essa palavra, tendo ela como base para a minha vida, como exercício para o meu caminho, e não saindo nem de um lado e nem do outro lado. Quando nós não temos essa maturidade, alcançamos a maturidade de
entender que a obediência ela é imprescindível para que o homem, a mulher, o jovem, a criança seja bem sucedido em ter comunhão com o Senhor Deus, a partir desse momento que começa, então, a fase, que eu chamo de fase, a fase boa, né? Que é a fase da expectativa. Porque quanto mais eu obedeço, mais eu me aproximo, mais eu abro os braços dele para mim e me abraça, e mais a presença dele eu vou sentir. E todo aquele que deixa a presença de Deus, que tem um contato íntimo com Deus, esse não pode passar pelo que quiser passar. Ele não abandona Deus. Quando você experimenta, irmão, quem é o Deus que você serve, e quando você fala assim, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo, mas não só ouvi falar. Eu conheço o Deus que eu sirvo porque eu tenho vivido. Deus tem manifestado a graça dele na minha vida. É aí que eu vou passar a ter a barreira. E aí, quando eu me esforço fazer mais, eu vou voltar de pé. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque a luta ela está em mim. Mas lembra o que eu disse no começo? As provas na vida dos justos têm dado para começar. Mas uma hora eu falo, agora chega, agora acabou. Pega o exemplo de Jó, que por ter sido fiel a Deus, a Pedro, Jó, teve prevalecido. Valeu a pena Jó não ter voltado para trás. Valeu a pena Jó ter confiado no Deus que ele servia. Até o último momento ele confiou. E está numa vida completamente destruída, mas Deus confiou. Eu sei que o meu redentor disse, ele recebeu. Qual foi o fim da história de Jó? O que aconteceu com ele? Irmãos, ele foi agraciado, Deus em dobro. Deus se agradou tanto de Jó, Deus olhou para Jó com um amor tão grande, né? E Deus se agradou, eu imagino a vergonha que essa Assembleia não passou, e a alegria que Deus se deu, ele no céu. Esse é Jó, aquele que eu retratei, aquele que eu me manifesto para ele, é esse é o sucesso. Né? Então Deus é muito alegre. Então imagina a alegria que Deus quer, somente agora que a alegria do Senhor é a nossa força, porque quando eu alegro a Deus, Deus se alegra com a minha atitude, com a minha obediência, Deus se presta a vitória. Então eu quero dizer para você nessa noite para encerrar. É exatamente isso. Eu quero que você saia daqui nessa noite. Eu gosto muito, irmão, quando eu estou falando, né, eu estou assim, eu costumo dizer que eu sou pentecostal até embaixo d'água. Mas quando eu estou falando, brigando, eu gosto muito que os irmãos ouçam, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que precisa ouvir e entender a palavra. Porque quando você ouve, você entende a palavra, irmãos, você começa a ter efeito no seu coração e você começa a entender, né, exatamente que existe coisa que pode ser cortado. Existe muitas vezes rituais, sacrifício que pode ser cortado. E que muitas vezes, ainda que eu faça esse sacrifício, eu devo entender que se eu não for obediente a Deus, não vai valer para nada. Se você obedece a Deus, se você é fiel ao Senhor, você pode fazer campanha, você pode exigir a Deus, vai te abençoar mais ainda. Mas se você não obedecer a Deus, o sacrifício que você fizer vai ter o mesmo efeito do sacrifício de Caim, que ofereceu ao Senhor e Deus não recebeu. Por que Deus não recebeu? O Senhor Deus, ele explica e mostra. Como está o seu coração? Né? Porque será que se você não tivesse procedido bem, eu não teria recebido o seu sacrifício? Mas que proceder é esse? Né? Que proceder é esse que Deus usou ali de Caim? É o coração obediente a Deus, é a fidelidade ao Senhor, é entender que para você agradar a Deus, você precisa simplesmente obedecer o que está escrito nessa palavra. E dela não se desviar para a direita e nem para a esquerda. E ainda que muitos digam para você, não, mas não precisa, né? Não pega a cabeça. Nós podemos fazer isso e o outro. Não, fica e possa fazer a vontade do Senhor, mas é a vontade de Deus. Porque quando você agrada a Deus, o Senhor Deus, ele tem no seu celeiro bênçãos e mais bênçãos para ser derramados. Agora, que eu vou terminar, um escritor norte-americano escreveu um livro chamado O Poder da Oração, e ele colocou uma frase que eu achei muito correta, né? Quando ele declara o seguinte: Deus, lá no seu celeiro, não deu Deus sem medida, que se nós pudéssemos imaginar, né, dimensionar aquilo que Deus tem para nós, no tempo de Deus, nós vivíamos ajoelhados o tempo inteiro. Né? Porque Deus tem tantas vezes, e aí ele comenta o seguinte, que quando nós formos para o céu, diz que
estivermos lá no céu, nós mesmos vamos nos espantar, né? Do pouco envolvimento que nós tivemos com o Senhor, quando na verdade nós poderemos ter vivido uma vida completamente envolvida de gozo do Senhor, de obediência de Deus e receber dele a graça e a bênção dele sobre a nossa vida. Então é algo para nós entendermos. Deus ele quer abençoar, Deus está pronto para abençoar, e Deus abençoa a sua vida sem enfermidade, se é doença. Você não precisa correr atrás de quem quer que seja, não precisa ir atrás de fulano, de ciclano. Irmão, Jesus é que cura. Ele é aquele que cura, ele é aquele que ajuda, ele é aquele que dá, ele é aquele que anima, que levanta, que dá vida, e esse Jesus está aqui. Porque se ele não estivesse aqui, você estaria aqui então. Mas se você está aqui, é porque você crê que ele está aqui. E se ele está aqui, irmão, então você pode comunicar com ele o que você quer, o que você deseja, o que você precisa, qual é o seu ideal, né? E busque o maior envolvimento com o Senhor e diga, Senhor, a partir de hoje eu quero obedecer. E eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Obedeça a Deus, antes da presença do Senhor, depois você não ser essa mulher e não dizer tudo aquilo que o Deus vai fazer na sua vida, porque isso é fato, isso é vida. A palavra de Deus fala, é bênção de Deus para aquele que ouve a palavra, atende a palavra, guarda no coração e pratica. É a praticidade. Se não houver praticidade, se houver um cristianismo teórico, um cristianismo recheado, né, de elementos, né, de outras práticas, e você vai acabando se distanciando de Deus, você perde esse foco. Né? Então, que Deus nos abençoe e nos conceda sempre a graça. Amém.